O STF, Supremo Tribunal Federal, acaba de aprovar por 7 votos a 4 a terceirização irrestrita no Brasil. E isso, para as entidades que representam a classe trabalhadora, é colocar uma pá de cal no já combalido mundo do trabalho. Direitos e conquistas estão sendo colocados em xeque. O Roda de Conversa traz esse debate com Jairo Nogueira, secretário-geral da CUT Minas, Jefferson Silva, coordenador-geral do Sindeletro, e Paulo Henrique Santos Fonseca, diretor estadual do Sindiúti. O que é importante a gente falar de atividade fim? Como é que você, que vem de uma área tão importante e significativa, entende a atividade fim e esclarece para a gente, por favor? Bom, no caso do setor elétrico, Vera, a atividade fim está relacionada com a garantia da disponibilidade dos ativos da CEMIG para poder garantir o fornecimento de energia elétrica. Então, reconhecendo, né, os técnicos eletricistas da empresa, eles estão compondo ali essas atividades fins, né, dão a manutenção para que os ativos mantenham a disponibilidade e o fornecimento de energia elétrica a todos os consumidores. Nós temos uma trágica realidade na CEMIG, fruto da terceirização, onde a empresa já teve aproximadamente 18 mil trabalhadores na primeira década, na década de 90, né? Já chegamos a 18 mil trabalhadores do quadro próprio e hoje somos aproximadamente 5.700 trabalhadores do quadro próprio. Não é que reduziu os trabalhadores da CEMIG, mas foi reorganizada a produção com a inserção da terceirização. Então, trabalhadores terceirizados assumindo postos de trabalhos antes ocupados por aqueles trabalhadores concursados. E essa é uma experiência que ela não deu certo. Ela não deu certo aos trabalhadores terceirizados que vivem uma condição de exploração que precariza as condições de trabalho, obviamente precariza a condição de saúde e precariza as suas vidas. Ela não deu certo aos consumidores de energia elétrica, já que há registros de retrabalhos, né? Fruto do pouco investimento que se tem na qualificação desses trabalhadores, um serviço de bastante particularidade, né? É só o setor elétrico, senão você não tem curso de formação, né, como outras atividades, né? O setor elétrico é bem específico. Ele não dá certo, não deu certo para a própria empresa. Acreditamos que o custo da terceirização é maior do que o custo de pessoal com o quadro próprio da empresa, né? Essa terceirização irrestrita, ela também chega na educação, Paulo? Com certeza vai atingir todos os setores. Apesar desse ambiente hostil, né, que nós vivemos no país, de 2 anos para cá principalmente, nós da educação mineira conseguimos uma grande conquista, que são mais de 50 mil nomeações através de concurso público. Isso tudo está colocado em risco, né, uma vez que o próprio concurso público, a partir da lei da terceirização ampla e restrita, né, ele deixa de ser uma exigência, né? Qualquer atividade pode ser realizada por terceiros. Então é importante nós estarmos atentos às propostas dos candidatos esse ano, né, ao compromisso que tanto os candidatos ao governo do Estado, à presidência e ao Legislativo, principalmente, que são, né, primeiro quem fizeram essa lei, né, e que a gente consiga candidatos comprometidos em reverter esse estado de coisas, senão, com certeza, as condições de salário e emprego dos trabalhadores do país vão piorar e muito. A reforma trabalhista é uma pauta do empresariado brasileiro, empresariado que ainda não entendeu essa questão de relação de trabalho, conseguiram passar a pauta deles, eles nunca conseguiram passar, né, Jefferson, nas discussões com os sindicatos, com os trabalhadores, conseguiram passar no governo. Então, se a gente pegar ali na íntegra a reforma trabalhista, ela é uma pauta do setor empresarial. E junto com ela, no mesmo período, passou a questão da terceirização. Aí é um conjunto de medidas do governo que vão precarizar o trabalho aqui no Brasil, vai diminuir a renda do trabalhador brasileiro e vai aumentar a jornada de trabalho e o risco. E hoje nós temos também o efeito, Vera, que está colocado, não só da terceirização, da quarteirização e da quiterização. O que é isso? Uma grande empresa entra na disputa de um lote de terceirização, por exemplo, no Estado, na CEMIG e na Copasa. Ela ganha aquele lote colocando o menor preço, que, né, com a fala do Jefim, nem eles colocando o menor preço, eles conseguem bater a questão da contratação direta, fica mais caro, mas colocam o menor preço e depois essa empresa contrata outra empresa, que acaba contratando uma outra empresa.
A terceirização, ela trouxe para a CEMIG um saldo hoje muito negativo, né? Em termos de mutilações e mortes. Queria que você falasse um pouquinho disso. Essa terceirização também pode agravar essa situação? Como é que é hoje a realidade de vocês, Jefferson? Os acidentes eles acontecem porque dois motivos centrais. O primeiro é que as empresas terceirizadas não investem, né, em treinamentos, na devida qualificação para que esses trabalhadores possam fazer intervenção no setor. E a outra é a cobrança de produtividade. O setor elétrico ele não permite erro. Não permite erro. É um risco que não tem cheiro, não tem cor, é invisível. E quando você coloca o trabalhador a produzir, a trabalhar mais rápido, é muito diferente de um comércio onde está vendendo, né, e quanto mais vende, mais tem produtividade sobre isso. O setor elétrico ele não permite nenhum tipo de tolerância em relação às atividades. E isso tem ocasionado esse cenário trágico, né, de morte e mutilação com trabalhadores a serviço da CEMIG. Essa questão da terceirização como um todo, ela atinge demais a qualidade do serviço e coloca também a questão da segurança, né, como o Jefferson colocou, né, também piora muito, né, a situação da segurança nas empresas. Imagina bem, por exemplo, uma pessoa que hoje ela presta serviço na escola, amanhã no setor elétrico, depois amanhã ela está na educação, né? Aí depois está lá num banco tomando conta dos nossos dados bancários, né? Onde fica o sigilo bancário, por exemplo, né? Todos nós quase, né? Somos correntistas em algum banco, né? E outras no comércio, né? Os dados das pessoas estão em risco nesse momento, né? Então é uma perda para toda a sociedade a terceirização. Corre o risco a educação pública de vir a ser privatizada, sim. Monetarizada também com essa questão? Com certeza, né? Tudo que é transferido para a iniciativa privada tem como único objetivo, né, o lucro, né? E nós vemos que ela acontece de forma direta, mas também, vamos dizer assim, pelas beiradas, né? O material didático, né, padronizado e vendido para os entes federados, município, os estados. Então tudo isso, né, é um dinheiro que poderia estar sendo melhor destinado na educação e está alimentando as grandes editoras que estão cada vez mais concentradas, né? A Croton, que tem um grande número de universidades no país e agora, né, investe no setor de livros didáticos, né? Então isso, além de tirar a autonomia das escolas, a autonomia do livre pensamento, né? O trabalho intermitente também é outra loucura que eles inventaram aqui. Isso existe lá nos Estados Unidos, Paulo, e os trabalhadores americanos estão desesperados para acabar com isso lá, né? Que é uma forma que o trabalhador ficaria em casa à disposição de várias empresas, não só de uma. Aí você poderia ter, no caso de vocês da educação ou no caso da CEMIG, um trabalhador à disposição para dar aula de geografia, história, matemática. Você poderia ter um trabalhador da CEMIG à disposição para mexer na rede elétrica, para mexer em banco de dados, né, Jefferson? Várias questões ali à disposição da empresa. Ganhando, se for trabalhar, ganharia ali por produtividade. Isso para a população, para o trabalhador já é terrível, cara. Agora, para a população é um grande risco. Você imagina você ser atendido por um médico terceirizado, que está ali naquele consultório te atendendo e ganha por produtividade, ele vai ter que te atender rápido, não vai poder perder muito tempo com você ali, ou ganhar tempo sabendo a causa da sua doença. E ele tem que correr para vários setores e tem que trabalhar em média 15, 16 horas por dia. Que tipo de atenção você vai ter com esse médico? Né? Não estou falando aqui o profissional que é culpado, mas a conjuntura colocada para ele não vai conseguir ter uma produção normal, que seria um médico contratado, por exemplo, pelo hospital, diretamente, teria tempo de estudar, tempo de atender bem seus clientes. Na educação, da mesma forma, se você tem um trabalhador que é terceirizado, está no trabalho intermitente, que é um professor que tem produtividade, ele vai ter ali que passar de forma muito rápida o saber, o ensino, sem preocupação se o aluno está pegando toda essa metodologia, né? A privatização ela tem uma diferença. Privatização é quando uma empresa compra, né, como foi privatizada as usinas da CEMIG ano passado. Então a empresa chinesa comprou a usina de São Simão e ela vai arcar ali com todas as responsabilidades, ônus e bônus do empreendimento. Essa é a privatização. A terceirização ela tem uma diferença. A terceirização, no caso da educação, o Estado ainda permanece o dono da educação. Ele contrata uma empreiteira para poder atuar nas atividades da educação e o resultado é diferente. Porque
os alunos e a população fica prejudicada com o sucateamento da educação, os trabalhadores ficam precarizados com a exploração da terceirização, os empreiteiros ficam com o lucro e o Estado fica com a responsabilidade de justificar para a sociedade por que está precarizado dessa forma. Então, talvez a relação de terceirização, ela, para o empreiteiro, ela seja mais interessante do que a própria privatização, porque o Estado ele vai ter que assumir, né, a responsabilidade de explicar à sociedade por que o serviço está precarizado.